e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como esse Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, e exaltou a Israel, e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo ter uma saída, e faz de ti um campeão. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que nos faz mais do que vencedores em Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo anunciado em seu peito. Você vive mal momento, e é todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro, chegou a hora que Deus vai tirar vocês desse jeito. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como esse Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel, e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo ter uma saída, não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro,
Glória a Deus, louvado seja Deus, engrandecido ao santo nome dele, o santo nome do grande eu sou, do grande Criador do céu e da terra e de todas as coisas que neles há. Sejam todos bem-vindos, é o Ministério Nova Sião, de volta, trazendo cânticos, louvores a ele, ao Criador, ao nosso grande Deus. Amém, meus amados, dando boas-vindas a todos vocês, você que nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, pelo Facebook, no aconchego do seu lar, no seio da sua família, você é bem-vindo, bênçãos de Deus, sem medida, sempre na vida de cada um de vocês, dando boas-vindas ao Ministério Nova Sião que aqui está, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês, nosso povo que aqui está reunido como igreja, povo de Deus, sejam bem-vindos, abraçando a cada um de vocês, sintam-se abraçados por cada um de nós, amém, meus amados, de volta, trazendo cânticos, louvores, também a mensagem da parte de Deus, a palavra viva e eficaz, com o nosso irmão José, daqui a pouquinho, meus amados, abraçando também nossos amigos, amados irmãos, do grupo de WhatsApp, Conhecendo a Graça, cada um de vocês, meus amados, meus amigos, meus irmãos, o nosso abraço, bênção de Deus sempre na vida de vocês e familiares de vocês, eis que o Espírito Santo de Deus está em cada um de vós, em nós, e nos guia, nos alimenta, nos sustenta pela palavra, pelo seu poder, abraçando também o Arilton, o Alan, sempre aí conosco, obrigado pelo carinho da companhia, bênção de Deus na vida de vocês, abraçando também nossa irmã Lourdes, Luciana, Juliana, Antônio, aquele abraço, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, bênção sem medida, obrigado pelo carinho da companhia, também nossa cidade de Sobradinho, a cada um aqui da nossa localidade, também ao redor de Sobradinho, pessoal também de Tapera, ao redor de Tapera, Santa Rita, terra da barragem, o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua companhia, bênção de Deus sem medida. Meus amados, mas vamos fazer agora uma breve confissão de fé em gratidão ao nosso grande Deus, o grande eu sou, por mais esse dia, por mais esse momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, soberano Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, todas as coisas que neles há, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor da glória, Rei da glória, por este momento, por mais esse dia, nos permitir aqui, Senhor, trazer louvores, cantos, a tua mensagem, a mensagem do Evangelho. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida soprado em nossas narinas. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo enviado para cada um de nós gratuitamente e clama dentro de nós, Abba, Pai. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade, há a graça de Deus. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e não vos fazeis escravos novamente, Senhor Deus. Obrigado, pois o teu justo ele vive por fé, e sem fé é impossível agradá-lo. E o Senhor não tem prazer naquele que recua na fé, porque esse pacto ele é da fé, ele é da graça de Deus, o ministério de maior excelência em Cristo Jesus. Se aquele ministério de condenação, ministério da morte, ele teve a sua glória, mesmo transitório, quanto mais se excederá em glória, e já se excede em glória, o ministério do Espírito, onde Cristo, ele mesmo, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça desse corpo, é o pastor da igreja, e somos o seu povo
a sua igreja. Senhor Deus, manifesta o seu poder, o teu amor, a tua riquíssima misericórdia em perdoar. Manifesta a tua piedade, a tua infinita bondade e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Eis que o Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de paz a respeito de cada um, para lhes dar o fim que cada um espera. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque sabemos que está conosco o tempo todo, Deus de ontem, de agora, de sempre, e nos guarda, nos guia pelo seu Espírito, nos guarda de toda arma forjada contra nós, nos guarda de toda enfermidade, nos guarda de toda cilada, de toda armadilha, de toda avareza, de toda prepotência, de todo orgulho, de toda soberba. Senhor, nos guarda e nos conduz ali. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios que confessam a Ele, que confessam a Deus. Mas louve a Ele, louve com alegria, como vivo que desceu do céu, Ele mesmo. Louve ao Senhor. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome, para eu ser fome a tua presença, é o que me faz viver a tua presença, é o meu maior prazer. Te quero ver, te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso. Que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar. O que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome, para entrar em comunhão. Eu tenho sede e fome, a tua presença é o que a tua presença é o meu maior prazer. Te quero ver, te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar. Que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar. Que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar
só de desejar. O frio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o frio de vida. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar. O frio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o frio de vida. Que me sustenta, que me alimenta, Senhor. Que me sustenta, que me alimenta, Senhor. Que me sustenta, que me sustenta, que me alimenta, que me alimenta. Que me sustenta, que me alimenta, Senhor. Que me sustenta, que me alimenta, Senhor. Verdade que nos sustenta, que nos alimenta pela palavra, pelo seu poder, com alegria do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs que aqui se encontram. Não saiam daí, daqui a pouquinho a palavra é viva e eficaz. Hoje com o nosso irmão José, trazendo a mensagem da parte de Deus, o Evangelho de Cristo. Que se houver um outro que seja anátema. Daqui a pouco vamos continuar, nós de Cabo Cedelar, louvando a Deus, louvando a Ele, pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Espírito de Deus está em mim, está em nós, está em você. Adore a Ele. Uma casa perfeita ainda queres morar em mim. Mesmo sendo uma casa cheia perfeita ainda queres casar dentro de mim. Sabe, eu sei que não é fácil, tu é bom pra você morar. Mas pode não ser natural, pelo menos como a sua vez pra ficar. Pode começar essa obra, é pra casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu bom, tira tudo que é velho, larga a casa, venha pra tu, fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalho Espírito Santo na minha casa. Eu já deixei a porta aberta, entrar na minha vida, nossa morada. Ai, ai. Trabalho Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar. Nossa morada, ai, 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 ai. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, conforme perfeito pra você ficar. Ai, ai,
pode começar a sobra. É bom na casa. Trabalho de função na minha casa. Já deixei a vontade entrar na minha vida. Nossa morada, ai, ai. Trabalho de função na minha casa. Se precisar fazer nossa morada, ai, 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 mas faça morada. Sim, faz morada, Ele faz morada em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós. Eis que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas. Ele habita em você, você é a igreja dele, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, irrepreensível. Louvado seja Deus, engrandecido o santo nome dele, por toda a eternidade. Bênção sem medida na sua vida, toda sorte de bênçãos nele, em Cristo, meus amados, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nele, em Cristo. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos, adore a Ele com alegria, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força.
abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nele, em Cristo, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, agradecendo o carinho da sua companhia. Desde já, alimente da alegria do Espírito de Deus na sua vida, alimente com o fruto do Espírito Santo de Deus em você, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria, não é Espírito Santo de Deus. Não saia daí, daqui a pouquinho a palavra bíblica eficaz com o nosso irmão José Ferreira, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Ovelhas perdidas da casa de Israel foram lavadas, remidas com o sangue de Cristo, mas você, nós, hoje somos lavados com água pela palavra do Evangelho, que é o poder de Deus. Amém, meus amados? Não saiam daí, vamos continuar louvando a Ele, adorando a Ele com alegria. Lance-se aos pés dele, renda-se a Ele. Tudo está em mim, e tudo está em mim. Hoje vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais nos deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra ti, preparado pra ti. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo pode passar, teu amor jamais nos deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Verdade. Lance-se aos braços dele, renda-se a ele, ao nosso grande Deus, pois é na minha, na sua, na nossa fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais que o que pedimos, que o que pensamos. O poder dele opera em cada um de vós, em cada um de nós, amém, meus amados? Então somente creia nisso. Não saia daí, daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz com o nosso irmão
José trazendo a mensagem do Evangelho de Cristo, a palavra da verdade. Não saia daí. Não cabem mais em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Muitas vezes não consigo. Isso, descansa, alegre-se nele, comece a sorrir, porque ele cuida de ti sempre. Deus de ontem, de hoje, de agora, e sempre será Deus na sua vida, em nossas vidas. Ele cuida de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Então somente creia, aprenda a confiar nele. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo o nosso Deus. Amém, amados? Daqui a pouco a palavra viva aí eficaz. Não saia daí. Nosso irmão José trazendo uma palavra abençoada como sempre. Daqui a pouquinho, nós de cá, você de lá, vamos acompanhar. Você foi chamado, és um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te montando. Deus não dá a prova que tu não suporta, mas toda vitória tem que ter um preço. Deus age no mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado,
pra fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chegam boas novas, quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Não suporta, passou da vitória, tem que ter o preço. Deus age do mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chegam boas novas, quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível. Mas se estendeu a bênção para nós, o povo gentil, o restante do povo, do mundo, da humanidade, através de Abraão. Esse é o nosso grande Deus, Rei do Universo, que tudo pode em nossas vidas. Creia tão somente, acredite que já deu certo. Aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto pede a Deus, aquilo que você tem orado, mas a resposta não vem. Tão somente creia que Ele já te ouviu e já deu certo, meu irmão, minha irmã. Creia, não saia daí. Daqui a pouco a mensagem do Evangelho com o nosso irmão José Ferreira. Vamos acompanhar juntinho, nosticar. Você de lá, aí o Evangelho de Cristo. Não saia daí, meu irmão, minha irmã. Benefício, Senhor, a gente de um pecador, lembrança do passado vem e querem me fazer chorar, ou mesmo palavras de alguém, não querem na gente acreditar. Pra continuar a jornada e ver que ficou pra trás, pois isso na cruz tudo já venceu. Teve o pecado, já não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação para que está em Jesus, pois a vida não pensa exato pelo sangue que desceu na cruz. Eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem ouvir a acusação do tentador, lembrança, não querem a gente acreditar. E quando paramos sem força, sem dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, pra continuar a jornada e ver que o passado já ficou pra trás, pois Cristo na cruz já venceu e ver que o pecado já não lembra mais.
Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Querido Senhor, querido Senhor, querido Senhor. Verdade, nenhuma condenação para aquele que está nele, que está em Cristo, para aquele que crê, meu amado, pois você já foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, bem antes, você já era separado, Deus já te conhecia. Amém, meu irmão, minha irmã? Creia tão somente, nenhuma condenação para você, que está em Cristo. Amém, amado? Tão somente creia, porque esse pacto é pela fé. A fé que não é de todos, não é você que escolhe, não somos nós. A fé, ela é dom, ela vem do alto, ela vem de Deus, vem do Pai. Amém, amado? Se você crê, então você recebeu. Louvado seja Deus por toda a eternidade. Daqui a pouquinho, a mensagem do Evangelho com o nosso irmão José Ferreira. Não saia daí, meu amado. A honra, glória, força, o império, domínio, majestade e poder é dele, tão somente. Adore a ele, adore ao Senhor, porque uma nova história ele tem para você, uma história ele já escolheu para você todos os seus dias, todos os seus feitos. Nova história na minha vida, em sua vida, Ele já escreveu. Por isso, meu amado, minha amada, não tema o que pode te fazer o homem. Seja a sua vida sem avareza, porque o Senhor, o nosso Deus, nunca, jamais Ele vai nos deixar, nunca, jamais vai nos abandonar, nunca, jamais vai nos desamparar.
porque Ele já te curou, Ele já te libertou. Nele, em Cristo, você já recebeu a cura, meu irmão. Se não recebeu, receba agora neste momento. Creia, tão somente creia que Ele já fez a obra em você, amado. Tudo Ele já fez em Cristo, lá na cruz do Calvário. Com seu poder, eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou. Livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser, pois seu amor me encontrou, encheu, me encontrou, encheu o meu ser. Declare tão somente, meu irmão, minha irmã, que Ele te curou, Ele te lavou com o poder dEle, com a palavra dEle, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente, porque é chegado o momento da palavra viva e eficaz, o Evangelho de Cristo que estiver em silêncio por seus justos aos seus santos. Qual a esperança, a riqueza da sua glória nele, em Cristo? A unção de Deus está aqui. A unção de Deus. Viva e eficaz a sua palavra. Está em ti e a palavra é viva. Viva e eficaz a sua palavra. Viva e eficaz a sua palavra.
está aqui. A unção de Deus 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 está aqui. Digno de honra, de glória, de louvor, força, o império, domínio, majestade, poder, aplausos aí ao nosso grande Deus. Vamos à palavra viva e eficaz. Vamos chamar o nosso irmão José Ferreira. Glória a Deus, aplausos ao nosso grande Deus, amados. Olá, povo de Deus abençoado, da parte de Deus, está chegando, está chegando, está chegando. Amém, graça e paz a todos. Ótima noite a cada um de vocês que aqui estão, que nos vê, nos assiste pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Já louvamos a Deus, já engrandecemos o nome dele e agora nós vamos nos alimentar da palavra, né? Que nos sustenta e que nos alimenta. Esta palavra que nos dá o sustento do dia a dia. A carne precisa de quê? De suprimentos, né? E o espírito precisa de quê? Da palavra de Deus. É a única forma de alimentarmos o espírito. E quanto mais alimentamos o espírito, mais ficamos fortes. Como diz no popular, né? Juntos somos
mais fortes, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus. Então o tema da nossa mensagem hoje é o sabedoria da graça de Deus que a lei não compreende. Vou ser mais claro. Sabedoria da graça que a lei não consegue entender. Por que a lei não consegue entender? Porque a graça não é para os da lei. Se fosse assim, né? Se a graça fosse para os da lei, não precisava da lei. Mas tinha que ter a lei para quê? Para que se o quê? Você nem responde, pessoal. Tinha que existir a lei para que ela fosse cumprida. Amém? Era só uma figura do que estava por vir, não é verdade? Então vamos lá, antes de iniciarmos aqui a nossa leitura, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 14. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Antes disso, deixa eu mandar a graça e a paz para todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem aí pelo Facebook, também no YouTube. Tá certo, pessoal? Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês e que o Espírito de Deus, como sempre, encham vocês de toda a alegria. Vocês que aqui estão também, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados por cada um de nós. Amém? Que Deus sempre venha nos dar esta alegria de estarmos sempre juntos. Amém? Como sempre falamos aqui, nós não estamos aqui para agradar a homens, nem para pregar a nós mesmos e nem para fazer com que as pessoas contribuam. Para quê? Para que um só cresça e os outros diminuam. Não, aqui se tem que crescer, cresce todo mundo junto, no Espírito. Porque o nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, não é tirar do sustento dos outros para nos sustentarmos. É por isso que cada um de nós trabalhamos, cada um tem o seu que fazer, justamente para não precisar dessa mentira que inventaram aí até hoje, de tirar 10% do que é seu para os dias de hoje. Amém? Lembrando, queridos, que isso era para os da lei. Nós que vivemos nos tempos de hoje, não existe contribuição, é dízimo, para ser mais claro, em dinheiro. Tirar 10% do que é seu nunca existiu e nem vai existir. Amém? Contribuição sim, para quê? Que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. E aqui nem isso faço com vocês. Deixo vocês livres para ajudar um familiar, para ajudar um amigo, para ajudar quem quer que você queira ajudar. Amém? Isso não cabe a nós tirar do sustento de ninguém para sustentar nossos próprios ego, né? As nossas próprias vontades. É o que nós vemos hoje. E isso aí é uma realidade. Ache ruim quem quiser achar. E eu não estou nem preocupado com isso. Amém? Então vamos lá para a gente orarmos aqui a Deus, agradecer por esta palavra. 2 a Pedro, capítulo 3, no versículo 14. Todos encontraram, diga amém. Pronto, pois nós vamos aqui fazer esta leitura e logo após a leitura nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Vamos orar a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos.
pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esses assuntos. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E é assim eles causam a sua própria destruição. Vamos orar. Isso que eu trago a vocês hoje é muito forte, muito impactante, e quero que vocês aprendam. E quem for religioso não vai suportar, tá bem? Porque a verdade dói, não é verdade? Então vamos orar, que é para Deus nos dar sabedoria e entendimento sobre a palavra dele. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, é no Teu nome que nós estamos aqui, pois sabemos que o Senhor tudo sabe, tudo fez, e conhece e sonda os nossos corações, e sabe de que temos necessidade. Sabemos que algumas coisas para muitos é difícil de entender como está escrito, mas para aqueles que são filhos Teus, a mente está aberta, o coração está aberto e os ouvidos atentos para ouvir a verdade do Senhor. E nesta noite eu agradeço ao Senhor, que assim seja também com aqueles que ainda estão com o coração e mentes fechadas para o Teu Evangelho da Graça, e que no Teu tempo seja feita a abertura desse coração, desta mente, para que assim possam também caminhar livremente e se sentirem livres como o Senhor nos deu esta liberdade em Cristo Jesus. E que o Senhor, neste momento, procure entender a cada um dos Teus filhos, pois o Senhor conhece os nossos defeitos, conhece as nossas pelejas, sabe de que temos necessidade. E todo aquele que tiver necessidade, seja feita a Tua vontade em qualquer área da vida de cada um de nós. Pois nós Te agradecemos por este momento, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, e que daqui para frente não seja a minha pessoa, e sim o Teu Espírito nos guiando sobre esta palavra. Quem crer, diga amém, que assim seja. Amém? Terminei o final parecendo o padre, não foi? Vocês viram aí? Eu fiz igual o padre? Que assim seja, amados irmãos. É assim que os nossos amados irmãos fazem? Mas amém, só para a gente descontrair. Não fale do padre, viu? E tem um papa novo aí, vamos ver o que é que vai acontecer. Vai mudar alguma coisa, amado irmão? Vai, só o Papa, né? E o nome dele. Mas a religião vai continuar a mesma. Não é verdade? Então, quer dizer que o nosso amado irmão Pedro escreveu essas coisas e os nossos amados irmãos de hoje continuam pregando e dizendo que Pedro pregou o Evangelho da Graça. Vocês já ouviram isso? Pedro pregou o Evangelho da Graça de Deus? Tinha entendimento, compreendia. Está vendo? Então, amado, nós vamos aprender a esse respeito hoje. E eu quero que vocês fiquem atentos, que eu vou ler aqui a vocês. Amém? Para que vocês também compreendam por que ele achava difícil. Porque, amado, não era para ele. Porque o que foi dado a ele foi lei. O que foi dado a Pedro era para quê? Para ele fazer o que estava escrito na lei. Pedro batizava nas águas, né?
para a remissão de pecados, como muitos até hoje aí acham que o pecado daquele povo era a falha, né, na carne. Mas não, amado. Aquele pecado que era imputado àquele povo não era um pecado carnal, e sim a lei que foi dada a eles para que eles cumprissem. Conseguiram cumprir? Conseguiram cumprir, para ser mais claro? Ninguém, né? Só teve um que cumpriu toda a lei: Cristo. Mito, Cristo não. Quem cumpriu toda a lei foi Jesus de Nazaré, né? Temos que ser claro. Cristo já é ressuscitado. Amém, amados? O Cristo ressuscitado é esse Cristo que nós pregamos. Um Deus forte, poderoso, que de nada tem falta, que não precisa de ajuda de homem nenhum, que não precisa que ninguém lhe dê ordem, ou que lhe coloque contra a parede e lhe diga o que ele tem que fazer. Não é assim que nós vemos hoje? Então, vamos lá, para que vocês entendam. Versículo 14, ele começa e diz assim: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, eles esperavam. Que dia era esse? A vinda, né, de Jesus. Façam o possível para entrar em paz, para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Será que essas pessoas que Pedro está dizendo aqui, para aqueles que esperavam em Cristo Jesus, quando ele viesse, eles fossem encontrados sem mancha, sem culpa alguma? Será que quando Cristo veio, ele encontrou pessoas assim, sem mancha, sem culpa? Encontrou, creio que sim, não é verdade? Tinha pessoas ali, homens justos diante de Deus. Porém, amados, eles queriam viver ainda a velha lei. Não compreendiam que a graça de Deus estava sendo estendida a todos. Mas, porém, tinha um escolhido, e era quem? Paulo. Vamos lá? Vamos lembrar aqui, no versículo 15, ele disse: lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esses assuntos. Olha só, amado. Olha a diferença. Pedro, pregador da circuncisão, pregando a esses amados irmãos aqui, que estavam com ele, dizendo para eles: olha, o que o apóstolo, o irmão Paulo, está dizendo a vocês é para que vocês acreditem, porque ele recebeu de Deus a sabedoria. Deus deu a sabedoria a ele para que ele escrevesse essas coisas. Então, acreditem. Olha só, amado. Por quê? Porque ele disse que Paulo pregava umas coisas que nem ele mesmo compreendia, era difícil de entender. Por que era difícil? Porque não foi dado a ele o conhecimento da graça, não foi dado a ele o espírito do quê? Do entendimento. Ele não tinha, ele tinha conhecimento sobre a lei. Por que ele tinha? Porque ele andou com Jesus de Nazaré e foi designado para isso, para pregar ao povo judeu, para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo adiante, né, tem uma parte que ele, mesmo andando ali com o irmão Paulo, quando chegou alguns amados irmãos da circuncisão, ele quis mudar de lado, se preocupou, comeu, bebeu, andava com gentil, se comportava como gentil, mas porém não era de quê? Da parte dele. Ele pertencia a um povo totalmente diferente.
Por que ele fez isso quando os outros chegaram? Com medo. Simplesmente medo do que os outros iriam dizer dele. Eles tinham medo, amados, da repreensão dos seus irmãos. O fardo que eles carregavam, para ele aquilo dali era como se fosse um carro novo. Eles traziam aquilo à risca. Então, quando se falava do novo evangelho, de pregar um evangelho novo, eles não tinham esse conhecimento e nessa sabedoria e nem como lidar com eles, com os gentios. É por isso que o apóstolo Paulo veio. Vamos ver o que ele disse? Ele disse no 16 que Paulo pregou essas coisas, vinha anunciando o evangelho da graça de Deus aos amados irmãos gentios, e ele disse que tinha coisa que nem ele mesmo compreendia, o apóstolo Pedro. Você vê um pregador da circuncisão mandando aqueles circuncisos acreditarem no que Paulo estava pregando. Por que hoje é tão difícil as pessoas compreender? Sabe por quê, amado? Os crentes de hoje, para ser mais claro, os crentes de hoje, eles não estão pensando em Cristo Jesus. Para eles, Jesus ainda não voltou. Eles não têm salvação. Que tudo que eles precisam é buscar a Deus para ser salvo. Não têm o conhecimento que eles já nasceram salvos, abençoados com todas sortes de bênçãos, que Deus não aceita sacrifício de homem nenhum. Deus não aceita nada do que fazemos, entre aspas, né, que nós não fazemos campanha, nem propósito, nada dessas coisas para se chegar a Deus, ou fazer algo para pedir a Deus algo em troca do que estamos fazendo. O que fazemos aqui hoje, trazendo a palavra a vocês, não é porque estamos querendo ensinar a vocês, porque o que eu estou te dizendo está aí, dentro de cada um de vós. Jesus não disse que não ia deixar que ninguém ensinasse ao seu irmão, ou diga para ele o que fazer ou o que ensiná-lo? Justamente, amado. Então hoje, o que nós vemos são pessoas como Pedro, querendo ser judeu, as pessoas de hoje sem ser judeu. Pedro era um judeu, né? Mas, porém, ele não tinha o conhecimento da graça. Ele não pregou a graça de Deus aos amados irmãos judeus. Quem veio para pregar o evangelho da graça foi quem? O apóstolo Paulo. É por isso que Pedro, o próprio Pedro, né, que foi considerado para a Igreja Católica o primeiro Papa. E nem tinha isso, viu, amado? Nem existia isso. Isso foi criado. Quero que vocês compreendam que isso foi criado. A religião criou esse movimento aí, tirando, né, por causa Pedro, Papa. Está vendo? Mas as pessoas não têm o conhecimento. Por que não tem? Porque eles preferem ouvir do que pesquisar, do que ler, do que aprender. Amém? E ele disse... E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Olha só, ele disse que Pedro, em todas as suas cartas que ele escreveu, ele falou a respeito disso. Disso o quê? Do evangelho da graça de Deus. Acredito eu que Paulo, quando pregava, ele dizia: amados irmãos judeus, o que vocês estão fazendo está errado. Cristo já deu a vida por vocês, já foi crucificado, já ressuscitou e hoje ele vive e reina sobre nós. Não tem por que vocês viverem dessa forma, fazendo sacrifício, sacrificando. Mas, porém, quando Paulo ainda pregava, ainda os pactos se cruzavam, não era assim? E então a lei e a graça andavam ali juntos. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo com seu poder e glória sobre as nuvens.
Foi assim que depois, que até Paulo ele esperava também por este dia. Por isso que ele dizia, olha, o que a gente estamos almejando está mais perto, a salvação, né? Ele esperava, a salvação que nós esperamos está mais perto do que o que vocês imaginam. Por quê? Porque ele já sabia do que ia acontecer. Mas, porém, com tanta sabedoria, com tanto amor que Deus deu a ele, com tanta, graça sobre a vida dele, ele não alcançou este dia. Por que ele não alcançou? Porque só era para ele ir até ali, amado. Não era para ele passar disso. Amém? Nas cartas dele, algumas coisas, ele diz, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. É verdade ou não é? As pessoas, muitos que nós vemos por aí pregando circuncisão, pregando para a sua própria destruição. É por isso que nós vemos muito hoje crentes com depressão, crentes ficando doidos, pessoas que entram num ministério como esses, por aí afora, casando, se dando em casamento, se separando. Jovens, você só pode casar se for com a irmã da igreja, e se você não casar, você não serve para fazer a obra. Aí você casa sem amor, você casa sem conhecer aquela pessoa, você não sabe como é o procedimento daquela pessoa, o comportamento, simplesmente você tem que casar. Amado, eu digo para você que nós já fomos jovens, e nós sabemos que não é de uma noite para um dia para a gente gostar de uma pessoa. Há sim o interesse, mas o interesse do homem quanto da mulher não é porque ele gosta ou está gostando daquela pessoa de imediato. É simplesmente mais nada do que prazer carnal. Está vendo como é que acontece? Aí essas bênçãos chega a este ponto, aí diz, olha, Geraldino, você vai ter que casar seu filho, porque ele não pode fazer a obra sem casar. E ele está interessado aí por uma moça daqui da igreja, já estão conversando, estou até sabendo que eles estão saindo, quero ver como é que você vai resolver aí, tem que casar esses dois, como já vimos acontecer, está ele aí que não deixa nos mentir, uma hora ou outra chega gente lá no fórum, mas você não casou, não tem nem um ano, já se separou, se eu soubesse eu não tinha nem casado, fulano não presta, não vale nada, aquela qualidade de crente, rapaz, está vendo? Amados, casamento é um negócio, como diz lá o pastor, né? Cláudio Duarte, né? É isso, pastor? Ele diz que casamento é um negócio complicado. Complicado. Por que é complicado? Porque, meu amigo, você tem que aprender a conviver com defeito. Tem que aprender. Eu não vou nem chegar a essa parte, amado, para não ficar muito extenso. Mas nós que somos casados, a gente sabe no dia a dia, e vocês que são casados, que estão nos assistindo, a gente sabe como é no dia a dia de um casal. Amém? Então, tenham essa preocupação. Tenham essa preocupação porque não tem como as pessoas viver como judeu sendo gentil. Gentil não se dava com judeu. O apóstolo, aqui Pedro falando para aquelas pessoas, olha só o que Paulo está pregando, irmão Paulo, eu sei que tem algo difícil, algumas coisas eu não compreendo, mas o que ele escreveu é verdade. Deus deu a sabedoria a ele. A sabedoria da graça de Deus foi dada a quem? Foi a Rosinha ou foi a Maria Helena? Também receberam, né, da graça de Deus a sabedoria, por isso que hoje elas estão aqui. Amém? Só fica na graça de Deus aqueles que realmente estão em graça.
Não é viver na desgraça, não. Porque a desgraça é coisa o quê? Desprovido de beleza. Desprovido da graça de Deus. Amém? Amados. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Vamos ver a diferença, né? Aqui o apóstolo Pedro ensinando aos amados irmãos para prestarem atenção nas cartas do apóstolo Paulo. As palavras difíceis de entender, mas não tinha nada de dificuldade, amado. Não tinha nada de difícil de entender. Era a mente dele que era fechada para essas coisas. Ele que não conseguia compreender. E como para o gentil foi fácil? Por quê? Por que para o gentil foi fácil entender? Porque deu crédito, abriu a mente. Ele não pensou como Pedro pensava. Pedro olhava para o gentil e simplesmente desfazia. Não, esse povo não quero desse jeito, eu quero que eles aprendam a lei de Moisés. E quem está na lei de Moisés está em quê? Debaixo de maldição. Vocês querem viver debaixo de maldição? Efésios, né, capítulo 3:14. Errado. E o apóstolo Paulo já trouxe aqui, olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Efésios. Por essa razão, eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não judeus. Olha só, compreende? Ele não vê esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. Tomar uma água aqui. Deus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de que era arrogante, soberbo, que perseguia, que dava o seu voto, né, no sinédrio para que os amados irmãos fossem caçados e até mesmo executados. Já vem escrevendo totalmente diferente. Para Pedro era difícil compreender, como muitos hoje, né? Mas para Paulo isso aqui era mais claro como cristais. A mente aberta. Por quê? Porque ele abriu o coração, porque ele se entregou de corpo e alma para que esse evangelho, através dele, chegasse tanto aos gentios, como ele veio para pregar aos gentios, como para aqueles que eram judeus. Foi isso que aconteceu, amados, aos gentios. Aqueles que eram judeus também, Deus designou a Paulo e disse: não, você vai aos grandes. E não foi assim que aconteceu? Paulo não chegou até ali um momento que quase o rei Agripa, né? E ali aqueles que estavam ouvindo ele quase chegam a se converterem. Diz que se ele tivesse mais um pouquinho, se ele não tivesse apelado para César, ele não viu nele culpa nenhuma. Mas olha só como o povo é, amado, e hoje não é diferente. Você sabia que até hoje aqueles que se... Ele não recebeu uma visão de um lençol branco com montes de aves, de animais, né, de quadrúpedes, né, assim que estava escrito, mas ele não compreendeu, como até hoje muitos estão dessa forma. Não tem visão, não compreende o plano de Deus.
Por que não compreende? Porque o Deus deles, amado, é o ventre. Eu sinto muito dizer isso, mas o nosso país que nós vivemos, a maioria dos ministérios que se chamam aí afora, trabalham em cima disso, de lubriar o povo, de ganhar dinheiro com o nome de Deus. Como fazia aqueles cambistas, né, no tempo de Jesus de Nazaré, no templo. Usam espaços entre quatro paredes, coloca a placa, diz que ali é a casa de Deus, casa de oração, recebe, amados irmãos, de tudo quanto é jeito, lapida, né, do jeito que eles querem, para depois usurpar os próprios irmãos. Tudo que é feito dentro desses ministérios que estou falando para você é a poder de dinheiro. O evangelho de Cristo que é para ser pregado, você não vê. Você não vê evangelho. Por que não vê? Porque o intuito não é o evangelho, é ganhar dinheiro. Eu sei que tem gente que está nos assistindo que fica em tempo de morrer quando falamos essas verdades, mas essa é uma verdade, amado. O evangelho de Cristo para ser pregado desde o tempo de Jesus de Nazaré, que hoje é o Cristo ressuscitado, nunca se precisou de um real. Precisou de montar um ambiente entre quatro paredes e ali reunir o máximo de pessoas possível e dizer assim: aqui é a casa de Deus, aqui é um local onde nós vamos pregar. Querido, a casa de Deus é você. Aonde você quiser pregar, você tem livre-arbítrio, pode pregar onde você quiser. Ah, mas se não tiver o dinheiro, como vai fazer os trabalhos missionários? Como é que nós vamos fazer as festividades de Lua Nova? Vamos fazer as festas da Senhora? Vamos fazer a festa do grupo jovem? E agora eu lhe pergunto, quantas vezes você viu Jesus fazer festa com os discípulos? Vamos fazer o aniversário dos discípulos de Jesus? Mas Judas morreu. Vamos comemorar a morte de Judas? Sabe por quê, amado? Porque quando Cristo veio a este mundo, Ele ensinou aqueles 12 coisas totalmente diferentes. Ele não ensinou nenhum deles. Aonde você achou escrito que Mateus, Marcos, Lucas, João, eles montaram um templo, cara, cada um deles ia assim, ó, vamos lá no templo de Mateus, que Mateus vai trazer uma palavra da circuncisão para nós hoje. Você viu isso? E quando nós falamos da igreja de Cristo, a igreja sem paredes, que aqui ninguém quer viver como judeu, aqui ninguém tem a mente fechada para o evangelho da graça como Pedro achava, né? Que era difícil para ele, era fácil de compreender, só estava faltando nele o quê? Crer. Mas ele foi, claro, ele disse, olha, eu sei que para mim é difícil, mas o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, é verdade. Acreditem nele. Mas você sabe que as pessoas não querem isso, amado. Eu digo, como eu falei para vocês, não é porque seja difícil o evangelho da graça, é porque não traz lucro. E todo ministério que você for, se cobrar dízimo de você, lhe pedir algo para fazer uma oração, pode sair fora desse negócio aí, porque isso como é que diz? É uma organização terrível. E olha que são organizados, viu? São organizados. Mas organização essa para tirar o sustento dos outros. Se tirasse o sustento dos outros, pelo menos ajudasse aqueles necessitados, era bom. Mas de tanto se falar, amado, porque não somos só nós que pregamos o evangelho da graça, de tanto se falar, nós já vemos aí alguns, né, se movimentando, mas querendo alimentar as pessoas uma vez no ano. Aí chega Natal, as pessoas querem se aparecer e dizem, olha, nós vamos fazer uma ação social e nós vamos dar cesta básica para as famílias carentes. Quer dizer que as pessoas só precisam comer no Natal, no São João, só nas 4 festas do ano. Olha o carnaval do ano que vem, eu como presidente da República, o governador de Salvador, vou me reunir com o presidente e nós vamos fazer a maior carnaval que já existiu e nós vamos precisar que vocês tragam 1 quilo de alimento. Riquíssimo, poderoso como o governo é e precisa da ajuda de quem? Do povo.
Está lá na Constituição, todo poder emana do povo. É verdade? Na Constituição é, mas na prática acontece? Por que não acontece? Porque o povo que está lá no poder não deixa o poder do povo emanar. Está vendo como é, amado? Sabe por que acontece isso? Justamente o que eu estou lhe dizendo, porque as pessoas não estão nem aí para o Evangelho da graça de Deus, querem viver como judeus e só acredita se for um pastor que pregar. Se não for pastor, não vale. Ah, irmão José não é pastor, o que ele está dizendo para mim tanto faz. Eu não acredito, eu vou continuar devolvendo 10% do que é meu. Devolva 100, irmão. 100 é pouco, tira lá 100%. Ou 200% do seu salário e entrega lá na mão dos devoradores, né? Amados, eu sei que é difícil compreender de uma hora para outra, mas se você for dar crédito e você parar para ouvir com atenção, você vai ver que não tem sentido, que não tem fundamento que se prega aí fora. O que se faz com o nome de Jesus, amado, é manchando a imagem daqueles que são cristãos verdadeiramente. É por isso que muita gente diz, para que eu vou para a igreja? Para ser como fulano? Para ser como cicrano? E eu digo para você o seguinte, faça a sua parte, não olhe para o defeito do outro, porque da mesma forma que você erra, todos têm o quê? O mesmo defeito. Só não coloca em prática. Mas não tem nenhum nesta terra que seja perfeito. Nós procuramos andar justos, mas perfeito, a perfeição nunca vamos alcançar, mano. Perfeição só em Cristo. Suportamos uns aos outros por amor de Cristo, assim como é tua carne, você vai cair e vai ouvir do mesmo jeito. Isso é qualidade de crente. Que crente é esse? Mas se você for se deixar levar por isso, você vai adoecer, você vai ficar triste. Amado, cuidar de pessoas não é fácil, como tem muitos aí que dizem que tem um trabalho social, e digo a vocês, tomem cuidado, porque o dia que esse povo se revoltar contra vocês, a queda vai ser feia. Nunca ofereça nada aos outros que você não possa cumprir. Sabe por que eu nunca fiz um movimento como esse aqui? Porque isso não foi designado a mim, nem ao irmão Deraldo, nem a nenhum de vocês. Para dizer assim, olha, nós vamos se reunir, vamos fazer aqui um mutirão e nós vamos sair arrecadando alimento. Que Deus fraco é esse, amado? Que não consegue suprir a necessidade de ninguém. Que eu tenho que fazer isso. Não, amado. Deus ele não se agrada dessas coisas. O que Deus quer não é que você encha a barriga de feijão e arroz e vá peidar para o cão, como diz a história aí, não. Ele quer que você viva bem em paz, em amor, ajudar o próximo, amado, é isso que você está fazendo. E eu digo a você, quando você ajuda uma pessoa, você ajuda uma vez, você ajuda duas, três. Na quarta vez, aquela pessoa vai viciar de uma forma que ele não vai procurar como se erguer. Ele vai sempre depender dos outros. E isso é errado, amado. Tem uma mensagem na Bíblia, na lei, que o profeta foi direto e claro com aqueles amados irmãos. Ele disse, sabe o quê? Que aquele que não trabalha, que não coma. Aí imagine só. Mas por que fazemos isso? E muitos somos cordiais uns com os outros. Por amor, mano. Porque quem gosta de ver o seu próximo, o seu irmão necessitando e você não tem ali a boa vontade de ajudar? Todo mundo faz isso. Mas se você fosse levar ao pé da letra, o que tinha de gente aí morrendo de fome porque não trabalha, o cemitério não ia caber de tanta sepultura. Não é verdade? Então tenha esse cuidado. Amém? São precisamente 21 horas e 17 minutos. Atos dos Apóstolos. Olha só o que Pedro disse aqui em Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. Vocês gostam, né? Quando eu venho aqui pregar, ficam com raiva, não é verdade? Atos capítulo 2, no versículo 38. Vocês vão ter que me engolir assim?
Não, amado, que é do meu tamanho para vocês engolir. Vocês vão ter que me ouvir, não é verdade? Ouvir a mim ou a palavra de Deus? A palavra, não é verdade? Aprender junto comigo. Estou aqui toda vez com vocês aprendendo também. Aqui a gente não sabe de tudo, porque quem sabe de tudo e todas as coisas é Deus, amado. Amém? Quando o irmão Deraldino vem pregar aqui a vocês, ele não traz nada dele mesmo, não. Ele traz o quê? A mensagem da parte de Deus. Não é assim? E eu também não faço diferente. De vez em quando é bom que a gente feche a boca de alguns para que se compreendam. Não é assim, meu irmão, que você faz também para que se calem, para que parem de enganar ao próximo. Quem encontrou, diga amém. Olha só o que ele diz. O próprio Pedro, ele diz. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Quem era que batizava? Era Paulo? Está vendo? Olha a diferença que nós passamos lá em Efésios neste instante, e você viu o que o apóstolo Paulo falou. Logo adiante nós vamos ver mais a esse respeito. Mas Pedro diz: olha, vocês têm que, isso aqui, para que vocês alcancem o Espírito Santo, vocês têm que se batizar nas águas, no batismo de João. Por que Pedro dizia isso? Porque ele também esperava que Jesus voltasse. Mas Jesus não disse a ele: Pedro, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele entendeu, ele compreendeu, ele continuava fazendo o que João Batista fazia, pregando ao povo remissão de pecados. E a remissão do pecado daquele povo era o quê? Você, como judeu, se voltar à lei de Moisés. Será que aquele povo não tinha outros feitos na carne? Sim, mas o que Pedro ensinava a eles era isso: se vocês não se converter à lei de Moisés, os mandamentos que nos foi dado e foi ensinado, vocês não alcançarão a salvação e nem também vão receber o Espírito Santo de Deus. E as pessoas até hoje vivem amedrontadas com isso, né? E buscam o Espírito Santo de Deus de madrugada, domingo de manhã, e faz propósito, e faz campanha, e busca essa salvação, e essa salvação nunca chega. Quem chega lá é quem? O carro do safo para ir buscar. Oxente, mas fulano já morreu, e Jesus não veio? Veio, que aquela pessoa não partiu? Chamou, vamos. O sapo veio buscar só a matéria para devolver para a terra, não é verdade? Amado, eu sei que é coisas que as pessoas não conseguem entender porque não querem, amado. Não é difícil entender o Evangelho da Graça, é porque as pessoas se acostumaram com o que estão ouvindo. As pessoas só acreditam em cura, em libertação, se alguém orar. As pessoas só acreditam em profecias se alguém, usado por ele mesmo, dizer que Deus mandou recado. Amado, Deus nunca deixou de abençoar nenhum de nós. Todos os dias somos abençoados. Vou ser mais claro e direto com vocês. Não tem um dia sequer que Deus não tenha preparado para cada um de nós. É por isso que Deus não nos dá o direito de pensarmos no amanhã. É por isso que dormimos. Por isso que Ele dá o sono à noite, que é para no dia seguinte Ele já tem planejado para você. Mas as pessoas não compreendem isso. As pessoas querem porque quer. Deraldino, ore por mim. Ô, Deraldino, ore pela minha família, cara. Ore pelo casamento de minha filha. Meu filho está perdido nos vícios. Ô, Deraldino, meu pai é uma bênção. A cachaça não larga ele, nem ele larga a cachaça. O que é que eu faço? Faz uma campanha de 7 dias. Faz 7 mergulhos de Naamã. Traz a foto dele para a gente orar.
Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes meu pai deixou de beber? Nenhuma. Por quê? Porque não dependia da minha oração. Porque não dependia do propósito, não dependia da campanha. Simplesmente isso dependia de quem? Dele. Você está pensando que o homem muda é porque a gente ora? Você está pensando que você mudou foi porque a gente orou? E tem gente que ainda abre a boca e diz, ó, você está aqui hoje, ó. Que foi, Deraldino? Joelho no chão e oração, meu filho. Foi isso? Foi não, amado. É porque aqueles que pertencem a Deus, por mais errado que ele viva um tempo, Deus o resgata ele de onde ele está e traz. E mostra, vai dizer, o irmão José já começou a mentir. Eu nessa idade, nem trabalhar no trabalho, só se eu fizer um empréstimo no banco para comprar esse carro. Eu vou ficar devendo no banco, vai chegar o dia de Jesus vir me buscar e eu não vou pagar esse carro nunca. Mas é assim que acontece. As pessoas, toda vez que eu vou fazer caminhada, tem um ministério lá na frente, que o que mais a gente escuta é isso. Deus mandou dizer que hoje aqui, você que está assim, que está assado, ande direito, endireite os seus caminhos, porque o negócio para você não está bom. Aí a pessoa amedrontada, aí por último ainda diz, se você se arrepender hoje, Deus diz que apaga tudo que você fez e te faz uma nova criatura. Deus já fez isso, já ou não já, amados? Somos novas criaturas, sim ou não? Somos filhos, amados. Novas criaturas é aqueles da onde? Da casa de Israel. Eles se tornavam nova criatura. Hoje nós somos filhos. Não é assim? Nós somos filhos. Nova criatura, não. Criatura, por quê? Feituras de Deus, né? A palavra criatura vem de criar, feito. Amém? Ou não amém? Quem dizia isso, vocês lembram? Ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Olha só, mano. Mas, porém, ele diz o quê? Que tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Enquanto esses vasos de desonra não são achados por Deus, não é porque eles não têm o Espírito, é porque não foi despertado ainda nele a curiosidade de ir em busca da felicidade. Porque a felicidade de muitos que nós vemos por aí hoje é totalmente diferente da felicidade de estar em Cristo Jesus. Não tem nada melhor, usar aqui as palavras do que meu irmão Deraldino usa, não tem nada hoje para amanhã você não sofrer as consequências. Não é verdade, meu irmão? Romanos, vamos ver? Olha só, Pedro disse que tinha que ser o quê? Batizado nas águas para que fosse o quê? Recebesse o Espírito Santo, né? E os seus pecados seriam perdoados. E o quê? E você receberia o Espírito Santo. Romanos 6, no capítulo 3. O velho homem de vocês ficou aonde? Nas águas, não foi? Do São Francisco. Na piscina. Quem é que foi batizado em piscina? Ninguém, né? Graças a Deus. Ainda tem que fazer, marcar o dia de desatar nem as suas sandálias. Esse vos batizará com o quê? Com fogo e com o Espírito Santo. Aí as pessoas dizem, não, João Batista batizou Jesus. Por que Jesus tinha que se batizar, amados? Isso. E João Batista ainda disse mais a ele, Senhor, eu que careço ser batizado por ti, tu vem a mim e pede-me para que eu te batize. E Jesus respondeu, faça, porque está escrito, é assim que tem que ser. Se não for assim, então não tinha precisão de eu vir até aqui. Está vendo como é, amado? Aí muitos ficam dizendo, olha,
tal dia vamos marcar o batismo, é uma alegria só, você vai receber o Espírito Santo, vai sair de lá uma nova criatura. Não vai não, amado. Não vai voltar de lá, simplesmente vai tirar só a sujeira que tem no corpo e você vai voltar a ser a mesma pessoa. Se você não mudar suas ações, se você não mudar a sua forma de pensar, abrir a mente para o Evangelho, você pode tomar banho com leite, se for possível, né? Na melhor água que tiver, ou compra aí uns galões de água mineral e diz, não, vou ser batizado com água mineral, que é uma água mais limpa, uma água mais saudável, pura. Vai mudar alguma coisa? Não vai, amado. Quem tem que mudar é você se batizando nas águas ou é você que tem que mudar de dentro para fora? Você que tem que mudar de dentro para fora. Não precisa isso. E ele diz no versículo 4. Amém? Versículo 4. Assim, quando formos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus, né? Pois, se formos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Tem pecado, amado, você? Jesus aniquilou o pecado, sim ou não? Pronto. Pois, amados, daqui para frente, se alguém tentar levar você para afogar lá no Rio São Francisco ou em qualquer piscina dessa daí, caia fora. Você diz, vá dar banho na sua mãe, em mim não. Eles vão achar ruim, mas é a verdade, amado. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Ainda em Romanos, só que agora no capítulo 16, Romanos capítulo 16, no versículo 25, encerrar com chave de ouro, não é verdade? Quando quiser tomar banho, é igual Paulo disse, por acaso não tenho o que comer em casa, que vocês fazem banquete e não esperam um pelos outros, e deixam os amados irmãos, um come demais, outros comem só um pouco e outros não comem nada. Que ceia é essa? E ainda em nome de Deus? Está errado. Não é verdade, amado? Não comam pão nem bebam suco e digam que é para quê? Para comunhão com Deus. A comunhão de vocês para com Deus é aonde? Eternamente. É para sempre, é todo dia. Não é uma vez por mês. Já disse a vocês e volto a dizer, não coma a Santa Ceia dos homens, que não vai mudar em nada. Simplesmente você vai comer um pedaço de pão, suado, muitas vezes cuspido, que o padeiro cospe mesmo no pão, você que come pão. Pode estar na certeza, viu? Que o calor que faz dentro de uma padaria, meu amigo, não é fácil não, é o suor pinga mesmo. Você acha que cai na massa ou não? Claro. Mas ali é o corpo de Cristo, amado. Pedacinho de pão, né, suado, amassado, um suco pisado pelo pé. Hoje não, né, que o pessoal tem aí umas máquinas que preparam o suco da uva, faz o vinho, né? Não precisa mais ser tradicional como era antes. As pessoas ali, italianos, tinham essa prática de pisar a uva de pé para fazer o suco e o vinho, e as pessoas tomavam e enchiam a barriga. E hoje os amados irmãos compram um pãozinho de forma, cortam os pedacinhos de só. Aqui é o corpo de Cristo. Ali é o pão cheio de suor, de fermento. O corpo de Cristo é você. Amém? Então, ele disse, olha só o que Paulo disse. Louvamos a Deus, pois ele pode
conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Diga glória a Deus. Está vendo, amado? Esta verdade secreta que estava escondida foi revelada a quem? Aos gentios, por intermédio do apóstolo Paulo. Mas nós vamos ficar só em Paulo? Avançamos, né? Paulo ainda tem umas coisinhas da lei, mas o evangelho da graça que ele trouxe, amado, é para que você cresça cada dia mais. Não fique estacionado numa coisa só. Amém? Vamos louvar a Deus com alegria. 21 horas e 38 minutos. Glória a Deus. Cadê os meninos do louvor? Não tem mais não? Foram todo mundo embora? Pronto, vou descontar no salário deles do mês. É assim que acontece no sistema, mano. Se o povo do louvor vai embora, vai todo mundo para o banco da quê? Da DISC, né? Da disciplina, mas aqui não, amados. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus com alegria. Cadê meu baterista? Não está aí, não? Rapaz, vocês estão demais, viu? Só Jesus. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Pronto. Deu certo. Amém? Glória a Deus.